Hoje eu vou falar para vocês da nossa metodologia de ensino, como é que nós chamamos a atenção do nosso candidato para as aulas teóricas e técnicas, o famoso curso de legislação. Então está aqui, a gente trabalha com simulado, como você vai acompanhar com a gente agora a correção do simulado 1. É claro que esses simulados são escolhidos com muito rigor, para que nenhum assunto fique para trás, a gente tem um conteúdo programático para cumprir, Então nós escolhemos os simulados de acordo com as matérias que nós precisamos passar para vocês. Então fica ligado aí comigo e acompanhe a correção do simulado 1 e posteriormente vamos lançar o 2 e o 3, com a colaboração da nossa amiga Viviane, da Educa Trânsito, tá bem? Então, não perca essa correção, tá bem? Você vai ver que o aluno, ele tem a dúvida e tira a dúvida no próprio instante, tá? Então, até mais! Então, pessoal, vamos aí conhecer o simulado do Detran, Vamos pegar algumas maldades e, obviamente, falar muito sobre os conteúdos, Porque prova não existe milagre, não existe aquilo, vou te passar uma dica e você vai passar na prova. Isso não existe, Isso é ilusão. As dicas, é claro que a gente passa algumas maldades para o curso, mas o que vai fazer você passar é você aprender o conteúdo e é isso que eu vou passar para vocês aqui, tá? Mas claro que se eu tiver uma dicasinha, eu vou ter um prazer de compartilhar com vocês. Então vamos conhecer o simulado do Detran. Eu escolhi o simulado 1 aqui da Educa Trânsito, que é o simulado que eu trabalho com ele há vários anos e que tem me ajudado muito na aprovação dos candidatos, ok? Bom, para você entender melhor a prova, tá? Eu dividi a prova em 4 blocos, onde o primeiro bloco, para mim, é o mais desafiador. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a legislação geral, onde falamos sobre a classificação das carteiras, o Sistema Nacional de Trânsito, tá certo? E outros assuntos bem complexos, Vamos falar também sobre as normas de circulação e conduta, Aquilo que vai ser um maestro na hora do seu exame prático. Então, o seu exame prático ele começa a ser resolvido aqui, na parte teórica, onde você vai aprender sobre preferências, sobre ultrapassagem, sobre regras de percurso, ok? E, para finalizar esse primeiro bloco, nós vamos falar sobre infrações e penalidades, É um capítulo muito interessante, Inclusive, ele está todo gravado aqui no meu canal. Se você tiver alguma dúvida, recorra a esses vídeos, são 4 vídeos, tá bem? Então, nesse primeiro bloco, a prova do Detran, ela tem 30 questões. Esse primeiro bloco, ele tem 12 questões, tá certo? Então, coloque uma coisa na sua cabeça, você precisa acertar pelo menos 8 dessas 12 questões. Se você acertar, você está praticamente aprovado, que os outros blocos, eles são mais tranquilos, a gente consegue atingir a meta, tá? Mas que fique claro uma coisa, o Detran não está preocupado se você fechou ou zerou uma parte da prova. Isso aí para ele é indiferente. Para ele você tem que tirar 21, não importa de onde veio. Agora, eu separo em 4 blocos. Para quê? Para que você saiba qual é aquele que está te desafiando mais, qual é a parte que você está tendo mais dificuldade. Pela experiência que eu tenho aqui, é esse primeiro bloco, tá bem? Então, para que você consiga esses 8 pontos, você vai se concentrar, Esse livro que você adquire na autoescola, geralmente ele tem 200, 170 páginas, O nosso aqui tem 165. Então, eu friso bem que 40 páginas ali são aquelas especiais. Não que você não vai estudar as demais, claro que você vai ler, Mas você vai concentrar a sua atenção nas 40 páginas que são os 4 blocos, ok? Então, olha, vamos lá, vamos agora para a prova, chega de conversa fiada, Vamos para a prova, vou passar para vocês a primeira questão. Então, a responsabilidade pelas infrações na direção dos veículos cabe ao... Amigo, dá um pause, tá bem? Estuda a questão direitinho, faça como se você... Imagine que você esteja fazendo uma prova do Detran agora, que você quer tirar lá, no mínimo, 21, mas você vai tirar mais. Mas concentra agora, como se você estivesse fazendo uma prova do Detran, tá bem? Então, dá um pause, responda a questão e daqui a pouco eu volto com a resposta e o principal, aquilo que tem feito meus alunos terem sucesso nas provas. A gente corrige na hora a questão, já tira a dúvida dele na hora, ok? Então, dá um pause. Pronto.
agora que você voltou, que você já respondeu, eu vou abrir a resposta, tá certo? A responsabilidade pelas infrações cabe ao condutor, tá bem? Então, deixa eu explicar isso melhor para vocês com esse próximo slide aqui, tá bem? Então, aqui vão cair 6 perguntas bem recorrentes na prova, tá certo? E a primeira pergunta é: quem é que pode sofrer penalidade? Quais as pessoas que podem ser penalizadas no trânsito? São 4. O condutor, as minhas propagandas, né? Perdão. O condutor, o proprietário, o embarcador e o transportador. Então essa já é a primeira pergunta que pode ameaçar você na prova, tá? Quem é que pode sofrer penalidade, tá? Então essas 4 pessoas, física e jurídicas, ok? Tá? Agora vamos entender isso melhor para responder as demais perguntas sobre este assunto, ok? Então eu tenho um automóvel, né? Eu, Ademir, o condutor do bem, tenho um automóvel. Eu empresto o meu veículo para o meu irmão, tá? Meu irmão passa no sinal vermelho. Quem é que vai ser penalizado? Bom, aí a gente tem que entender direitinho de qual penalidade nós estamos falando. Então, se eu emprestei meu veículo para o meu irmão e ele passou no sinal vermelho, quem vai pagar a multa sou eu, tá certo? Porque a multa ela está direcionada ao veículo, né? E quem tem o interesse de manter o veículo regular sou eu. Então, sou eu que tenho que pagar. Mas quem vai perder os pontos? No caso aqui, guarde bem, e se ele passou no sinal vermelho, ele cometeu infração gravíssima, então ele perderá 7 pontos, tá certo? Tá? Então, quem vai perder é o meu irmão. Por quê? Porque ele é o condutor. Então, guarde bem, tá? Eu sempre vou colocar em destaque as palavras-chave. É o que eu digo para os meus alunos aqui. Você não precisa decorar toda uma resposta, porque ela vai estar lá. O que você precisa guardar é a palavra-chave de cada questão, né? Então, o condutor, ele será responsável pelos atos na direção do veículo. Então, quem passou no sinal vermelho foi o meu irmão, não fui eu, tá certo? Então, eu tenho que pagar a multa, mas quem vai perder os pontos é ele, né? Aí é claro que você vai entrar com aquela prerrogativa, mas ele passou no sinal vermelho, mas como é que vai saber que era ele? Claro, o Estado não vai saber que é ele, o Detran não vai saber que é ele, né? Mas eu vou poder depois ir lá ao Detran e comunicar e transferir essa pontuação para ele, porque a lei me permite isso num prazo de 30 dias, amigo, amiga, isso cai todo dia em prova, né? Qual que é o prazo para identificação do condutor infrator se isso não foi feito no momento da infração? 30 dias, cai todo dia isso em prova. Aliás, como eu disse, eu vou dar algumas dicas para você. Toda vez que você tiver uma dúvida com relação a prazos, chuta 30, tá? Chuta 30. Pode ser que você erre, mas vai ser muito difícil, porque a maioria dos prazos é de 30 dias. Pelo menos os prazos que são mais recorrentes em prova. Bom, então eu emprestei meu irmão o meu veículo, ele passou no sinal vermelho. Ele que vai perder a pontuação porque o condutor é responsável pelos atos na direção do veículo, né? Segunda situação, eu emprestei meu veículo para o meu irmão e o veículo estava com os pneus carecas. Ah, isso é uma infração de natureza grave, né? Meu irmão tem alguma coisa a ver com o pneu careca do meu veículo? Não, então meu irmão está livre dessa, tá certo, né? Então, quem vai tanto pagar a multa como perder os pontos sou eu, porque eu, o proprietário, sou responsável pela regularização do veículo. Então, guarde bem o que está de azul, ok? Tá? Agora, embarcador e transportador. Primeiro, temos que identificar bem quem é o embarcador e quem é o transportador, porque eu percebo que as pessoas, né, têm dúvidas sobre esse assunto, tá? Eles confundem as duas pessoas. Então, olha bem, eu tenho uma mercadoria, tá? E eu preciso mandar essa mercadoria para o Rio de Janeiro. Então, eu sou embarcador, né? E eu vou contratar uma pessoa que tem um caminhão para levar esse veículo. Então, essa pessoa é a transportadora ou transportador, ok? Então, aquele que é responsável pela mercadoria é o embarcador. Aquele que fará o transporte é o transportador. Ficou fácil, né? Então, separa bem essas duas pessoas. Bom, o transportador, ele tem um caminhão, mas ele não tem balança.
Então, como é que ele vai saber se aquela mercadoria, né, o peso dela é compatível com o veículo dele? Através da nota fiscal. Então, as informações contidas na nota fiscal são de responsabilidade do embarcador, tá certo? Então, o embarcador é responsável pelas informações na nota fiscal. Então, se eu pegar a nota fiscal e mentir, colocar lá que a mercadoria pesa 3 toneladas e ela pesa 6 e o caminhão só pode transportar 5, esse excesso de peso foi uma responsabilidade do embarcador, porque ele é responsável pelas informações na nota fiscal. Tá bem? E quando que o transportador será responsabilizado? Bom, vamos imaginar uma situação agora diferente. Eu tenho uma mercadoria, ela pesa 3 toneladas e eu declarei na nota fiscal 3 toneladas. Aí tem um outro, tem o João, que também quer transportar alguma coisa. Tem uma mercadoria que quer mandar para o mesmo lugar, né, que eu estou enviando a minha mercadoria. E ele também tem uma mercadoria que pesa 3.000 quilos e ele declarou corretamente na nota fiscal que pesava 3.000 quilos. Então, 3 com 3, 6. Quem tem que fazer essa conta é o transportador, tá? Então, vamos supor, os meus 3.000 quilos com os 3.000 quilos do outro embarcador, 6. O caminhão do transportador só pode transportar 5, então deu excesso de peso, mas a responsabilidade de fazer essa soma é do transportador. Então, ele que será responsabilizado, tá bem? Então, resumindo para vocês, né? Eu sempre explico detalhadamente e depois vou bem reto, bem direto, para que vocês não tenham problemas na prova, tá? O Detran não aprofunda isso aqui mais do que eu falei, pode ter certeza. Nunca vi uma questão diferente disso. Então, quais as pessoas que podem ser responsabilizadas? O condutor, o proprietário, o embarcador e o transportador. O condutor, é responsável pelos atos cometidos na direção. O proprietário é responsável pela regularização do veículo no que diz respeito a equipamentos e documentos obrigatórios, né? O embarcador é responsável pelas informações na nota fiscal e o transportador, ele é responsável quando tiver mais de um embarcador e a soma, né, de todas as mercadorias ultrapassar a capacidade do caminhão, que é dele, ele que tem que saber isso, tá certo? E a sexta pergunta, que eu falei que são 6 perguntas aqui, né? A sexta pergunta é: quem nunca vai ser responsabilizado? O passageiro, claro, né, amigo? Você deu uma carona para uma pessoa, você é responsável por ele, mesmo que você esteja dirigindo o carro dele. Então, se você dirigiu o veículo de uma pessoa, né, e por algum motivo ele não podia dirigir, né, e ele estivesse sem cinto, a responsabilidade é sua, mesmo sendo o veículo dele, porque você permitiu que o passageiro fosse conduzido sem o cinto de segurança, tá bem? Então o passageiro nunca será penalizado, ok? Vamos para a questão número 2. Na infração avançada, eu já até respondi antecipadamente essa pergunta para vocês. Se você ficou atento no exemplo que eu citei anteriormente, eu falei para vocês, dá um pause. Pronto, você respondeu. Se você ficou atento na questão anterior, você sabe aí que na infração avançar o sinal vermelho, 7 pontos, porque é infração de natureza gravíssima, tá? Às vezes eu vejo o pessoal com dificuldade para gravar essa pontuação. Começa do leve, tá bem? Então, a infração leve perde 3 pontos. E aí você lembra do 3 pateta, dos 3 porquinhos, do 3, seja lá o que for, e vai acrescentando. 3 mais 1, 4, que é a média, 4 mais 1, 5, depois você pula o 6, porque a gravíssima são 7 pontos, tá bem? Então, faça essa relação. Eu vejo que quando eu pergunto isso isoladamente, as pessoas confundem aqui na sala de aula, sabe? Então, eu dou esse macetinho para eles. Começa da leve, que é 3, para você nunca esquecer que é o 3. Lembra dos 3 pateta, 3 porquinhos, 3 mariscos, qualquer coisa que te fixe aí o pensamento no número 3. Depois você soma 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, pula o 6, que não existe 6 pontos, e vai para a gravíssima, que é 7, tá bem? Uma recomendação, amigo, olha, tá? Por que as pessoas avançam o sinal vermelho? Bom, alguns por indisciplina, por pressa, tá? E outros porque não veem o semáforo, sabia? Por quê? Porque, olha bem, quando você está dirigindo, olha bem essa tela, você não tem essa imagem com essa perfeição, né? Quando você está dirigindo, você enxerga dessa forma. Então, essa parte mais nítida nós chamamos de visão focada. Essa parte nublada nós chamamos de visão periférica. Então, aquilo que está na nossa visão periférica nós não enxergamos direito.
A gente enxerga se tiver cores fortes ou se tiver movimentos, e o semáforo está onde? Está na nossa visão periférica. Então muitas pessoas, tá certo, avançam o semáforo porque não adquirem, claro, isso não vai poder servir de desculpas, mas as pessoas avançam o semáforo porque elas não criaram o hábito de mudar o foco. Então, quando se aproximar de um semáforo, de aproximar de um cruzamento, você tem que levantar a cabeça, olhar para cima, você tem que olhar para a esquerda, olhar para a direita, você tem que mudar o seu foco, ok? Então, adquira esse hábito porque que você nunca mais vai passar no sinal vermelho. Nunca mais não, você nem vai passar, né? Você nem nunca passou ainda. Okay? Questão número 3. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência seu veículo para a faixa mais à esquerda da sua mão para dar um pause. Pronto. Sem cola, hein? Aqui eu faço simulado com meus alunos, falo, olha, simulado é sem consulta, tá? Se você fizer consulta, aí não vai ficar uma coisa transparente. Então, você de casa também faça sem consulta. Teste os seus conhecimentos, desafie os seus conhecimentos, né? Então, você já voltou aí da pergunta? Então, dá sequência, bom, para entrar à esquerda, a gente tem que deslocar mais para a esquerda. Preste muita atenção nisso aqui, olha. Tá? Existem 4 conversões que serão feitas em prova, 3 em área urbana e uma em rodovia. A rodovia eu não vou falar agora, porque existe uma questão específica sobre isso. Então eu vou falar sobre as 3 conversões em área urbana. Muito cuidado com isso, eu percebo aqui, tá? Então, amigo, olha, eu sempre vejo, né, eu dou aula, faço prova, e isso é muito bom, porque isso melhorou a minha percepção para ver onde é que os meus alunos estão tendo dúvidas, né? Então, aquela questão que eu vejo que as pessoas sempre erram, são as questões que eu vou trabalhar mais, tá certo? Então, essa aqui, por exemplo, é uma questão que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, né? Porque, olha bem, como que tem 3 conversões? Conversões é virar. Tá bem? Então, se o examinador, no dia da sua prova prática, fala assim, olha, você vai fazer uma conversão, você vai convergir à direita, está falando para você virar, tá? Virar à direita e para a esquerda. Mas por que são 3? Porque se eu viro para a direita ou viro para a esquerda, seriam 2, né? Quando você vira para a direita, é uma coisa só. Olha esse veículo branco no cantinho do vídeo. Quem vai virar para a direita, desloca o veículo para o bordo direito da via. Aí o que o aluno abençoado deduz? Que se ele vai virar para a esquerda, ele vai deslocar para o bordo esquerdo. Não, aí depende, ok? Então, quem vai virar para a direita é uma coisa só, desloca para o bordo esquerdo da via. Mas quem vai virar para a esquerda, falei certinho, ele falei? Às vezes eu vou no piloto automático. Então, quem vai virar para a direita, desloca para o bordo direito, tá bem? Quem vai virar para a esquerda, depende. Se a via for de mão única, esse condutor vai deslocar para a esquerda, para o bordo esquerdo da via, tá bem? Agora, se ele vai virar para a esquerda e ele estiver numa via de sentido duplo, né, que é essa que está dividida por linhas amarelas, tá? Guarda bem isso, nós vamos falar nisso nas provas de sinalização. Linhas brancas separam fluxos no mesmo sentido, então isso é mão única. Linha amarela separa fluxos de sentidos opostos, então é sentido duplo. Então essa linha que tem esse carrinho preto e esse branco é uma via de mão única, porque está separada por linhas brancas. Aquela de cima que está separada por linhas amarelas é uma via de sentido duplo, e quem vai fazer uma conversão ali deve se deslocar para a linha divisória. O que é a linha divisória? É a linha que divide, por isso que ela chama linha divisória, a linha que divide a mão e a contramão. Então, quando você vai virar para a esquerda, você desloca para a linha divisória. Não pode passar dela porque você estará na contramão. Então, amigo, muito cuidado, tá bem? Virar para a direita, bordo direito. Virar para a esquerda, se. Você tem que lembrar do se. Se for mão única, bordo esquerdo. Se for mão dupla, linha divisória, tá bom? Muito cuidado com essas conversões. Vamos para a próxima questão. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Dá um pause. Eu espero. Pronto.
Agora que você já respondeu, vamos dar um play e vamos dar sequência. Bom, dar passagem para a esquerda não é apenas uma regra para prevenir acidentes, é um dever, tá bem, gente? Então o trânsito ele precisa fluir, então não fique atrapalhando a vida dos outros, né? A gente tem que andar à direita e deixar a esquerda livre, olha bem. Tá certo? E a infração de natureza média, tá bom? Esses slides são bons que quando eu esqueço de comentar alguma coisa, o slide vem e me cobra. Então, olha bem, vou mostrar um slide aqui. Esse veículo, esse condutor do veículo branco está atrapalhando a vida do azul, pelo amor de Deus, entendam isso, tá? Tem gente que anda na esquerda, fica travando a vida das pessoas. Olha, a gente tem que andar na direita, a esquerda tem que ficar livre. Pode acontecer uma hora de você estar na esquerda por algum motivo, mas assim que você percebeu que alguém está se aproximando da sua retaguarda, não banca o chato, não fica fazendo aquela gracinha, passa por cima, você está errado. Tá bem? Isso aqui é a mesma coisa que você se posicionar na porta de alguém. Você se posicionou na porta, aí a pessoa vai chegar lá assim, com licença, deixa eu passar aí. A pessoa está sendo chata? Não, você que está sendo chato de ficar na porta atrapalhando a passagem, tá bem? Então, quando a gente está na esquerda, tá? Para ser elegante, seja elegante. Na hora que você percebeu que tem alguém atrás de você, não irrite essa pessoa, tá bem? O mundo hoje anda irritado à toa, ainda você fica fazendo coisa errada. Então, assim que você percebeu que tem alguém, vai para a direita, dá a passagem para aquela pessoa e que ela siga a vida dela e você também a sua. Não fica fazendo pirraça no trânsito, que isso não colabora em nada, ok? 5. Dirigindo um veículo em uma via de trânsito rápido com uma ou duas ou mais faixas de trânsito, você poderá pause. Pronto, né? Então você está numa via de trânsito rápido e ela tem várias faixas, você pode ultrapassar outro veículo pela esquerda, que é o lado certo, a gente não faz ultrapassagem pela direita, pelo menos é a regra, sabe? Lembrando que a regra vai ter uma exceção, né? Essa questão cai muito em prova, a exceção, né? Quando é que eu posso ultrapassar um veículo pela direita? Isso é errado. Tem uma situação que será permitida, mas nós falaremos disso depois. Na regra geral, a ultrapassagem é feita pelo lado esquerdo, ok? Bom, via de trânsito rápido, né? Ali nem sei por que ele mencionou, mas é uma via sem interseção em nível e dotada de acessos especiais. Deixa eu te falar uma coisa, se você não assistiu esse vídeo, você está correndo um sério risco de perder pontos na prova, tá bom? Então o vídeo que fala sobre classificação das vias, você já deve ter percebido aí que pelo menos no meu canal, é o vídeo mais assistido que tem, tá? Então, lá define o que é uma via de trânsito rápido, coletor e via local. Não vou falar disso aqui agora, até porque tem um vídeo lá que vai dar uma geral nisso para você, ok? Bom, 6. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser, dá um pause. Pronto, agora que você analisou a questão aí, vamos abrir a resposta. Bom, o passageiro tem que ser transportado em carro lateral acoplado ao veículo ou assento suplementar. Assento suplementar é a garupa, tá, gente? Né? Assento suplementar. A prova tem uma linguagem, às vezes, que enrola a gente, né? Então, assento suplementar é a garupa, ou então carro lateral, mas ninguém usa isso, tá certo? Então é a garupa, que é o assento suplementar, e esse veículo lateral é uma coisa que não se usa muito aqui no Brasil, é isso, porque as pessoas compram motocicletas exatamente pela agilidade, né? Que dá para você passar, dá para andar pelo corredor, que é super perigoso e é até proibido, mas a gente acaba convivendo com isso, né? Então, se você comprar esse aqui, colocou esse carro lateral, virou praticamente um automóvel, né? Você perdeu sua agilidade. Então, aqui no Brasil não se usa muito, mas é uma forma de transportar as pessoas também. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é... Bom, dá um pause. Pronto. Agora que você voltou, olha... O Detran vai querer colocar na cabeça de vocês que andar pela contramão é proibido. Mentira, mentira, mentira. Não é proibido, tá? Tem lugar que é. Aí tem a linha contínua, tá certo? Então, a gente pode andar, tá? Eventualmente pelo lado esquerdo, sim, né? Pensa bem, você está fazendo uma viagem, tem um caminhão na sua frente. Você vai ficar o resto da viagem atrás daquele caminhão? Não, você vai utilizar a contramão. Mas assim que você
fez a ultrapassagem, você vai voltar para a sua mão, tá certo? Então, claro que andar pela contramão é infração, pode ser grave, pode ser gravíssima, tá certo? Mas se você respeitar a regra de ultrapassagem que diz que você tem que fazer isso no local que seja permitido, quando as condições sejam favoráveis, que você deve sinalizar, observar o trânsito, tá certo? Então você fará isso, tá bem? Então, como eu disse, tá? Isso é a cara de exame de direção, tá? Então você vai fazer ultrapassagem de exame de direção? Talvez, pode ter um caminhão de lixo, pode ter alguém lá mais lento que você, então você fará ultrapassagem sim, desde que você respeite a regra de ultrapassagem. Questão número... não, que eu estou mostrando para você, tá vendo? Esse caminhão está fazendo a ultrapassagem, tá certo? Tá meio estranho um caminhão está fazendo, mas normal, às vezes um caminhão é mais lento que o outro. Ele observou a sinalização, a linha é seccionada, guarda bem isso, viu? A linha que permite a ultrapassagem é a linha seccionada, que pode ser também chamada de tracejada, tá bem? Nós temos essa linha que antigamente tinha mais 2 nomes ainda, pontilhada ou interrompida. Não vejo mais ninguém falar desses nomes. Hoje, elas são chamadas de tracejadas ou tracejada ou seccionada, tá bom? São os nomes mais usados. Então esse caminhão está fazendo ultrapassagem certinho, desde que não esteja vindo ninguém à frente dele, mas não dá para a gente saber, né? Aí nós vamos ter que confiar na prudência dele, tá? Isso é só uma ilustração, né? Eu gosto muito disso, de ilustrar, né? Que a imagem fica guardada na cabeça das pessoas, tá bem? Bom, 8. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à posição anterior. Dá um pause para você responder. Pronto, agora que você analisou direitinho, respondeu sem consulta. Seja honesto com você, veja se no final das 12 questões você acertou 8. É importantíssimo isso, tá? Então, é uma ultrapassagem a outro veículo em movimento, tá? Letra B. Observe o que esse veículo amarelo vai fazer e depois responda a questão, tá bem? Então, olha o que esse veículo amarelo fez. Meu Deus! Tá? Agora responde. Aí estão as opções. Dá um pause. Pronto. Voltou. Sim, você marcou que é uma manobra proibida, porque a primeira linha é contínua, tá certo? Então, eu vou voltar isso aqui, tá bem? Então, olha bem, tá? Você está atrás de um veículo. Tem as 2 linhas. A primeira é a linha contínua e a segunda é seccionada. A primeira que eu estou dizendo em relação ao veículo amarelo, ou seja, qual que está mais próximo do veículo amarelo? A contínua. Então, você não pode fazer ultrapassagem. Ele não pode fazer ultrapassagem, né? Então, a gente olha a primeira linha. A segunda linha, né, em relação ao veículo amarelo, tá, é a seccionada, mas a gente considera a primeira. Então, resposta para essa questão. Quando a primeira linha for contínua, eu não posso fazer ultrapassagem. Ok? Tá? Agora, por quê? Porque nesse sentido que o veículo amarelo está viajando, haverá uma curva. Tá? Então, à frente do carrinho azul haverá uma curva. Então, o carrinho amarelo vai entrar agora na curva. Por isso que ele não pode fazer ultrapassagem. Quem vem em sentido contrário já passou pela curva. Então, quem vem em sentido contrário, para ele, a ultrapassagem será permitida. Tá bem? Então, vamos dar uma aceleradinha aqui. Você já respondeu essa questão. Não sei se você acertou, se acertou, parabéns, né? E vamos aí para a questão número 10. Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular. Dá um pause. Muito bem. Respondeu? O ciclista tem que andar pela direita da via, junto ao meio-fio, no mesmo sentido, gente. O ciclista também tem que respeitar a mão de direção, sabiam disso, tá? E uma coisa que talvez você não saiba, o código, a gente não vê isso na prática, mas o código prevê multas para pedestres, que será, guarda bem isso que eu vou te falar. O pedestre está sujeito a 50% de infração de natureza leve. Uma infração de natureza leve é para a gente guardar mais fácil, sem quebradinho, que vai atrapalhar guardar, é 80 e poucos reais. Então, vamos chamar de 80. Então, o pedestre está sujeito a multa de 40 reais. Sabia disso? Não é comum, a gente não vê isso, porque a educação para o trânsito ainda não chegou às escolas. Apenas condutores fazem educação para o trânsito. Até então, só eles que são penalizados, né? E
existe a multa para o ciclista também, só que a multa do ciclista é mais pesada. A multa dele é uma multa de natureza média. Guarda isso. Então, o ciclista que desobedece à sinalização está sujeito a uma infração, né? Então, uma multa de natureza média, tá bem? Então, olha, o ciclista não pode andar assim no meio da pista, tá? Ele tem que andar no mesmo sentido que os veículos, porém dessa forma aqui, ó, no bordo, no cantinho, favorecendo a ultrapassagem dos veículos que estarão perto dele, ok? Vamos para outra questão, 11. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as dá um pause. Pronto, agora você voltou e completou a lacuna, né? Você não completou, para o vídeo de novo e complete, tá certo? Não fica colando, espera, marca a sua resposta. Você tem que se desafiar, tá, gente? Desafie você tem que estar acertando as questões sem consulta no treinamento, para que você se sinta seguro para fazer a prova posteriormente, né? Então, vamos responder à direita e lentos. Olha, vocês vão cansar de ver isso aqui, né? Pelo menos os meus alunos aqui cansam de ver essa foto, olha, tá? Ali no lado direito nós temos 3 faixas, 3 indo e também do lado esquerdo 3 voltando. Então concentrem nas faixas do lado direito. Olha, na faixa da direita tem um caminhão e tem um ônibus. Por quê? Porque os veículos lentos usam a faixa da direita. Isso quando tem 3 faixas. Quando só tem 2, todo mundo usa a da direita e a da esquerda fica livre. Mas no caso aqui que tem 3 faixas, os veículos lentos e maiores, né, como ônibus, caminhões, vão utilizar a faixa da direita, para que a esquerda, gente, fique livre para ultrapassagem para veículos com maior velocidade. Essa é a dinâmica natural do trânsito. Não faça da via pública uma competição. O trânsito tem que fluir, todo mundo tem que chegar em segurança, não tem essa de ficar competindo, quem corre mais, quem corre menos. Quem gosta de correr, vai para a pista de corrida. O trânsito é só para a gente ir e voltar, porque tem alguém esperando a gente na nossa casa. Então é só ir e voltar. Não existe competição, não existe primeiro e segundo lugar, não existe o último lugar, né? Então a gente tem que fazer o trânsito fluir, indo mais para a direita e liberando a faixa da esquerda para quem por algum motivo esteja com mais pressa com a gente, ou às vezes com um veículo mais veloz, ou às vezes gosta de corrida, isso é um problema dele também, tá certo? O importante é você fazer a sua parte, não ficar obstruindo. Já pensou esse caminhão aí, que está na faixa da direita, se estivesse na faixa da esquerda, ia estar atrapalhando o trânsito todo, tá certo, né? E, olha bem, a lei diz que os veículos maiores e mais lentos, quer dizer que se você é lento, né? Eu, por exemplo, sou lento, eu não gosto de correr, eu ando devagar, eu não tenho pressa. Tenho pressa, tá certo? Eu procuro ficar mais na maior parte do tempo na faixa da direita, deixa a esquerda para quem está com mais pressa, quem gosta da velocidade, né? Então, via pública é lugar disso, é lugar de ser inteligente, objetivo e seguro, cuidar da nossa segurança e das outras pessoas, ok? A placa R31, para a gente fechar essa primeira parte, né? Esse vídeo está ficando muito grande, então eu vou fazer só da primeira parte hoje, tá? E posteriormente eu vou gravar, né, a segunda parte, que é de sinalização, a terceira parte, que é a parte que eu chamo mista, que nós vamos falar de primeiro socorro, meio ambiente e direção defensiva, e as últimas 2 questões de mecânica. Mas eu vou fazendo os vídeos mais curtinhos, né? Então hoje eu vou encerrar por aqui. Então essa será a nossa última pergunta desse vídeo, mas fique atento aí que nos próximos dias eu vou estar colocando aqui para vocês o vídeo sobre sinalização, tá certo? Que geralmente vai da questão 13 até 18, tá bom? Então, 12, a placa R31. Pronto, deu pause, pensou, quebrou a cabeça, né? O Detran coloca isso, olha, na verdade nós temos 3 respostas aí que são coerentes, mas o Detran está querendo saber o nome da placa. Então, quando o Detran faz isso, mesmo que a letra C, por exemplo, mantenha-se à direita, é coerente? Poderia ser a resposta certa. Andar pela direita poderia ser a resposta certa. É coerente com a mensagem da placa, mas não é. O Detran quer o nome da placa. Então, você marcou que o nome da placa é pedestre ande pela direita.
tá certo? Então, terminamos aqui a nossa primeira parte, ok? Né? Aqui tem mais 2 plaquinhas. Gente, estuda a placa, por favor, estudem placas. Eu vejo aqui na escola, os alunos não gostam de estudar placa, tá? Estuda a placa que você fecha a prova de sinalização e isso vai te ajudar muito na prova. Então, essa placa aí do automóvel chama-se Conserve-se à direita e a outra se chama ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham à direita. Bem, então, encerramos a primeira parte, que vai de 1 a 12, né? Pelo menos a maioria das provas do Detran tem esse formato, talvez em outras praças, né? Não sei onde é que você está vendo um vídeo no YouTube, você pode ter em qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? Mas aqui na nossa cidade de Contagem, Minas Gerais, as provas têm esse padrão, tá certo? 30 questões, 12 questões aí desses 3 capítulos que para mim são os mais desafiadores e vocês devem anotar, tá? É o primeiro capítulo, depende da editora, né? Cada um coloca numa ordem. A nossa editora aqui, Educa Trânsito, né? Que sempre colabora com a gente com esse material, é dividido da seguinte forma: o primeiro capítulo é a parte de legislação geral, tá? O 3º capítulo de normas e o 4º capítulo de infrações e penalidades. Foi a prova que nós fizemos agora, tá? E nas próximas vocês verão aí que as 12 primeiras sempre giram em torno desses 3 capítulos aqui, tá bem? Então fique ligado aí, se inscreva no canal, porque em breve aí, daqui a uns dias, eu vou estar lançando a segunda parte da prova. E olha aí, se você fez 8 pontos nessas 12 questões, pode se considerar aprovado, tá? Que sinalização é tranquila, a prova mista, né? Que para a direção defensiva, primeiros socorros, também é uma prova bem tranquila, né? E mecânica é o seguinte, são 2 questões, tá? Tem algum compromisso de acertar pelo menos uma, pode ser que caia uma questão mais profunda, mais complexa lá, que derrube você, mas se você acertar uma de mecânica, tá bom, né? Mas vamos tentar acertar as 2, eu vou dar umas dicas bacanas aqui sobre o curso. Então, amigo, amiga, um grande abraço para vocês e fiquem atentos aí até o próximo vídeo que nós vamos resolver algumas questões de sinalização, mas não é simplesmente resolver, é explicar. Você viu o tempão que nós ficamos aqui resolvendo 12 questões? É isso, é dessa forma que eu trabalho com meus alunos, né? Dou a prova para eles, depois nós trabalhamos em cima daquelas questões